Salve, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Tanta Gente Legal. Eu sou Paulo Mata, da RPM Comunicação, e mais uma vez recebo um convidado especialíssimo. Todos são, mas esse é particularmente querido por mim. Melhor professor de português, talvez o melhor professor, ampliando um pouco o leque que eu tenha tido na minha vida inteira. Foram 2 anos, mas foram algo como 20 anos, de verdade. É um cara que eu admiro pra caramba, que você certamente conheceu na telinha, soletrando. Sem mais delongas, ele merece que eu use o máximo possível do meu apuro vernacular. Sérgio Nogueira, bem-vindo ao Tanta Gente Legal. Obrigado por aceitar o convite, Sérgio. Eu é que agradeço. Você sabe que adoro o microfone, né? Sempre foi. Você gosta? Adoro escrever, adoro ler, mas rádio e televisão é um prazer, como diriam alguns, inenarrável. Inenarrável. Né? É mais uma daquelas coisas que, coisa na falta de palavra melhor, mas mais um daqueles maus usos do português. Uma pessoa veio falar no inenarrável e virou... Todo mundo, quando fala em prazer, associa ao inenarrável. Né? Exatamente. Antes de começar a falar de você, então vamos falar um pouquinho dessa, vamos chamar precarização, precarização do uso do idioma que, para você, é a base do trabalho. No meu caso, jornalista, idem ibidem. Como é que você enxerga essa precarização ao longo do tempo? Você acha que ela é reversível? Eu vejo com muita tristeza, viu, Paulo? Tá? Eu acho que nós já vivemos tempos melhores e olha que a gente reclamava. E hoje eu tenho certeza que já fui mais feliz. Pelo menos durante a maior parte da minha vida, fora o tempo de escola, lá do nosso querido Santo Agostinho, do Andrius, da Faculdade Carioca e tantos outros lugares por onde andei, e sempre andei dentro de empresas. Então hoje eu vejo com muita tristeza, né, o meio de comunicação. Então a impressão que está que não tem mais ninguém acompanhando nada, né? Eu fico triste porque é uma pobreza vocabular, né? Você falou do inenarrável, né? É engraçado porque a palavra teoricamente não está mal criada, né? Que nem o imexível do ministro, do ex-ministro, né? Mas é uma palavra que cai na moda, né? O modismo me incomoda muito, tá? Porque eu vejo o modismo como uma gíria. E qual é o problema da gíria, Paulo? As meninas aqui presentes sabem, tem prazo de validade. Aquilo que faz sucesso hoje, daqui a pouco já passou. E aí fica ridículo, né? E tem toda a gíria, é uma linguagem grupal, né? Tem a gíria regional, tem o economês, o politiquês, né? Eu costumo dizer que a mais triste é a etária, aquela que revela a idade, né? Mas eu me lembrei da narrativa. Agora as pessoas estão usando narrativa como sendo uma história falsa. Repara isso. E né? Interessante que ela... Curiosidade, não sei se você percebeu isso como eu. Vamos falar na polarização, é inevitável, mas fato é que a direita se apropriou da palavra como que para... diminuir o outro lado. Não, olha, mas a narrativa não me favorece, ou a narrativa é criada para... E virou prato do dia a dia, né? Sim. Então é interessante como as palavras elas vão mudando de sentido. Isso não é novo, né? Eu sempre, talvez quando eu tenha dado aula para você lá no Santo Agostinho, eu sempre gostava do exemplo da palavra medíocre, né? Cuja origem é médio, né? Medíocre era mediano, inclusive tinha aquelas poesias do arcadismo, né? Em que Mediócritas... Aura Mediócritas, né? Quer dizer, como esquecer? Né? Quer dizer, onde a palavra era vista como uma coisa média, mediana, sem sentido negativo, né? Hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte: se você fizer uma autoavaliação na sua empresa dizendo que teve um desempenho medíocre, você vai para a rua, porque inclusive medíocre, não sei o que é pior que medíocre.
Eu acho que ruim não é tão ruim quanto medíocre, né? Não, e o medíocre parece que é uma ofensa. Você é medíocre. É pejorativo. É pejorativo, né? Você é uma pessoa medíocre. O teu texto é medíocre. É terrível, medíocre né? É o quê? Nota 5 ou Não, é nota 1? Não, é nota 1, mais, né? Não é mais. Talvez 0, né? Porque eu não sei que tem coisa pior. O medíocre deve ser 0, né? Acho que pior que medíocre são o pife, mas o pife é assim com muito perdigoto para dar nojo, né, gente? Mas no caso aí da narrativa, é incrível. Agora, pior do que isso, me lembrei agora, é quando a mídia começa a usar palavras achando que significa uma coisa quando não significa o que eles pensam. Exemplo clássico hoje em dia, assertivo. Asserção é uma afirmação. Assertivo, tá? Então, assertivo é uma afirmação e não é um adjetivo. Outro dia, assistindo futebol, eu gosto de assistir, mas infelizmente ainda não peguei o hábito de não ouvir narradores e comentaristas, né? Estou bem pertinho disso. Aí um comentarista diz que um jogador lá, não me lembro de que time, estava precisando melhorar o passe. Ele já tinha errado 3 ou 4 passes, ele estava precisando fazer passes mais assertivos. Quer dizer, ele pensa que assertivo vem de certo, correto. Aí, se fosse para o soletrando, ele seria reprovado, porque ele ia botar assertivo com C, provavelmente. E, para quem não sabe, assertivo é com 2 S's, né? Que nem asserção. É triste isso aí. É triste. Não, eu fico pensando, eu uso muito com os meus mais novos. O dia inteiro eu passo a criticar, a tentar apontar, e nunca sou bem visto pelo que eu faço, dizer, não é assim, é assado, não é assado, é assim. E às vezes eu percebo que meus amores não conseguem formar ou formular 2, 3 frases da maneira, com a concordância correta, qualquer que seja ela, não sai. E aí eu digo, gente, e aí nós tivemos a concorrer para essa precarização o gerundismo, né, a apropriação indevida do present continuous em inglês, né? I will be doing, I will be sending you. Aí o cara, eu vou estar lhe encaminhando para não sei quem. Nós tivemos isso. Bengalas várias. O então para mim, minha filha agora há pouco me pediu, pai, um dinheiro para a fantasia do Halloween. Se ela fosse objetiva e me dissesse, pai, eu quero tanto, mas filha, de quanto você precisa? Ela... Então, eu falei, já perdeu. Você já perdeu de largada, porque você não elaborou o teu raciocínio ainda. Você está querendo uma pausa e não é o que eu quero. Né? E a gente fica reproduzindo isso, né, Sérgio? Não, isso aí é... Mas deixa eu voltar à pergunta anterior, tá? Porque eu queria falar... Porque para quem mais trabalhei ainda, trabalho é a mídia, tanto escrita quanto televisiva, rádio, televisão, internet. E o que tem me incomodado muito nos últimos tempos é a impressão que eu tenho que nem o diretor do programa está assistindo aquele telejornal, aquele programa. Os programas esportivos em si são de uma pobreza terrível. Né? Num curso que eu dei numa certa empresa, certa vez eu estava falando sobre o verbo colocar. Que colocar verdadeiramente é pôr em devido lugar, vem de colocare, local, latim. E que aqui nós pegamos a mania de usar o colocar para falar. Né? Aí tudo bem, todo mundo entendeu, inclusive eu dei um exemplo que eu usei uma vez num programa de televisão, uma mesa redonda, um amigo meu lançando o livro, ele disse, professor, eu posso fazer uma colocação? Eu disse, em mim, não. Brincadeira, é claro que ele era meu amigo. Né? Mas o fato é que este personagem, cujo nome eu me recuso a repetir, 2 dias, 3 dias depois, numa mesa redonda, ele me solta. Não, conforme você colocou na sua última colocação, que é pobreza demais. Aí esse não entendeu nada. Eu até brinquei que quando tem uma reunião, eu fico imaginando uma reunião numa grande empresa, está lá o presidente, diretores e tudo mais, aí alguém levanta o braço e pede para fazer uma colocação. Você não sabe o que vai sair daquela boca. Porque, além de tudo, além de estar sendo mal usado, é uma palavra genérica. Você há pouco recusou a palavra coisa. Né? Eu não me lembro de ter dito isso nas minhas aulas de redação para você, mas eu tive um professor que, antes do meu vestibular, disse, Sérgio, não usa a palavra coisa, professor tem
prevenção. Tem preconceito com a palavra coisa. Coisa não significa nada. Ele até brincava. Coisa significa qualquer coisa, mas não quer dizer coisa alguma. Né? Ele, inclusive, brincava. Já virou verbo, eles estão coisando. Você imagina o que você quiser, do mais sagrado ao mais profano. Entende? Então, a palavra ela é genérica demais. Quer dizer, fazer uma colocação, você não sabe se vai sair uma pergunta, um comentário, uma sugestão, uma opinião, porque colocação serve para tudo. Tem outra pior, ou tão ruim quanto. Pior não, porque essa é péssima, mas tem uma muito ruim e dolorosa, que é o pontuar. Sim, pontuar é outra coisa. Não só o pontuar, como o adjetivo pontual. Você falou do gerundismo, que é influência do inglês, você bem lembrou, né? Wilbur Sandlin. Até porque é uma imitação nossa, porque o gerúndio no inglês, que termina em ing, pode ser verbo, pode ser substantivo, pode ser adjetivo. Lembra-se de marketing, bullying. Em português, gerúndio, NDO, todos os verbos, sem exceção, quando diz que toda regra tem exceção, gerúndio não tem exceção, e indica sempre ação contínua. Nós estamos falando. É uma ação contínua. Então, quando o cara diz vamos estar enviando o documento, é mentira, porque ele já enviou. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu recebo um documento e diz vamos estar tentando resolver o seu problema, ele está dizendo não tem jeito. Da maneira do cara dizer não. O gerúndio virou você falou de bengala, é uma bengalaça isso aí. É incrível. E eu acho que aí, bom, como ex-frequentador assíduo de redações, eu sinto uma falta gigantesca, tanto do copy, do redator, que não tem mais, né? Quanto da premissa errada da qual se parte de que todo mundo tem texto final. Decidiu-se, por uma questão de economia, para que não houvesse mais os tais redatores, que cada repórter que faz uma matéria tem condição de ser autossuficiente e produzi-la do início ao fim. Há poucos anos, eu desafiava a minha equipe na assessoria a pegar o jornal e não encontrar na capa do principal jornal do Globo, de que jornal fosse, ao menos 1 ou 2 erros. Eu hoje não consigo fazer mais isso. Isso é impossível, porque o volume e com o tempo real ainda tem uma coisa mais perversa, porque o sujeito escreve uma bobagem, aí você vai e avisa, ele troca rapidinho no site, eventualmente, pronto. Quem viu a bobagem, azar, quem não viu, escapa. Então ainda tem essa história de o cara corrigir com o avião voando, né? Corrigir a rota. Agora, aí vamos voltar para os colegas, né? Colegas que eu amo, mas dos quais eu tenho pena, os novos, sobretudo, porque estão sem paraquedas, eles não têm quem os ajude. Paulo, até bem pouco tempo, no Sistema Globo, para quem eu trabalho desde 91, comecei a dar curso lá em 91, no jornal, depois veio rádio, televisão, internet, tudo. Havia sempre uma turma de estagiários, pessoal recém-formado, entrava via Globo News e havia um treinamento. E, entre outras coisas, eu dava um curso de língua portuguesa. Você não imagina quantos ficavam surpresos de saber que eles teriam aula de português. Achando que é absurdo. Para que isso? Aí você pergunta, mas você não tem isso na faculdade? O FRJ, o ERJ, Estácio, PUC, nada. Tem redação jornalística. Então, o cara falou, deve fazer lead, boa. Tudo bem, ninguém é contra a produção de texto. Mas, poxa vida, eu vou te dar um exemplo. Tá? Você falou uma coisa que me incomoda mais ainda, porque hoje comecei a falar do produto final, está na mão do repórter, do jornalista, não tem alguém. Quer dizer, tem, mas o de cima está tomando cafezinho. Me perguntaram, me ligam, do Sport TV, vou citar. Professor, lateral esquerdo tem hífen? Eu confesso a você que eu acho pergunta de hífen um nojo. Porque se é um assunto que a gente erra a beça, mas ninguém reclama, porque também não sabe, é o tal do hífen. Tem coisa muito mais séria do que o hífen. O hífen devia ter abolido, o latim não tinha hífen, o espanhol não tem. O último acordo perdeu a chance maravilhosa de acabar com o hífen, mas não acabou, tá aí. Bom, respondi, tem. Se for o jogador que exerce aquela função, ele é o lateral esquerdo. Se ele joga pela lateral esquerda, que é a região, aí não tem. Tá, tudo bem. E qual é o plural?
Ué, substantivo com adjetivo. Altas rodas, mesas redondas, logo laterais esquerdos. Maravilha. Aí, qual é a minha surpresa? Estou vendo lá a mesa redonda. Isso foi de manhã. Da tarde, entra a tarja. Grêmio contrata... Não, como é que é? Não, eu vou dizer no fim. Na verdade, estava no início. Grêmio contrata 2 laterais esquerdos, com hífen, plural, bonitinho. Só que no início, assim, por carência, é como você está ouvindo, com C cedilha. Aí, bom, alguém vai corrigir, como você falou, né? Alguém lá de cima vai dizer, olha, não é carência, tem acento, é com CI. Enquanto a notícia estava sendo discutida, a carência ficou lá. Quer dizer, isso que eu digo, quer dizer, nem o dono do programa está assistindo, não é possível. E é isso que me incomoda. Porque aí, a precarização da qual você falou antes, não é só do jornalista, do comunicador. O superior, ele não está mais ligando para isso. Sim. Ele já se preocupou mais com isso. Você falou da redação. Você conheceu a redação do Globo, na década de 90. Havia uma figura maravilhosa que muita gente não gostava, chamada Evandro Carlos de Andrade. E havia uma publicação diária lá do Luiz Garcia, chamada Algumas. Aquilo eram os erros do dia ou do dia anterior. O Evandro, que era o chefe da redação, na verdade ele era o diretor, ele ia eu ficava só olhando na redação, ele ia na mesa, chegava, Paulo, você leu Algumas de hoje? Se você mentisse, estava roubado. Se você dissesse, leu, eu disse, bom, qual é o que mais incomodou? Eu lembro demais. E eu discutia com o Garcia de vez em quando. Eu tinha o topete de chegar para ele, porque eu fui muito bem ensinado. Houve 1 ou 2 vezes que o querido, saudoso Luiz Garcia disse, acho que você tem razão. Talvez você tenha razão. Era uma coisa... Era quase uma concessão, mas eu odiava sair em Algumas. E o Evandro ainda fazia pior, porque ele riscava o jornal de vermelho. E aí ele entregava na mão do Erlanger, na mão do Alicâmio, e esse jornal ia descendo, né? Até chegar a nós. Chegou, pronto, caiu no teu colo. Olha isso aqui, meu Deus. E errou. Acabou-se. Isso não... Triste. Você falou de copydesk, não tem hoje, quem sabe, não tem nem revisão, nem mais de primeira página, que dirá de texto inteiro. Então é essa valorização, é isso que leva a linguagem a ser cada vez... Porque, veja bem, não existe uma língua portuguesa, nós temos várias. Então ninguém é contra a linguagem coloquial, a linguagem popular, cada um tem o seu lugar, entende? Quer dizer, o português que eu ensino nas empresas não tem nada a ver com a linguagem de um rap. Mas eu respeito lá o pessoal que gosta. Não é a minha música predileta, muito menos a minha letra predileta. Mas tudo bem. Tá? Eu acho que tudo tem seu espaço, assim como roupa. Né? Eu tenho roupa para ir à praia, eu tenho roupa para ir para o Maracanã, eu tenho roupa para ir para o casamento ou para a missa. Claro. Entendeu? Então é uma questão de adequação, é linguagem assim também. O que me incomoda, quando você chama de precarização, essa palavra é chata, hein? É você não ter mais o valor de uma linguagem mais cuidada, como se isso fosse pecado. Quer dizer, hoje você botar gravata seria ridículo. Não, tem horas para gravata. Tem horas para gravata. Tá? A propósito disso, faleceu por esses dias um dos melhores jornalistas. O Aidan André Mota descreve como o melhor jornalista da minha geração e da geração dele, que era o Marcelo Vieira. Um cara genial, texto primoroso, boa gente e tudo mais. E na festa de formatura da turma dele, você está falando na gravata, o patrono foi o Ivan Vasquez, né? Aquele do Polila, do caso Baumgarten e tudo mais. E todo mundo fez na formatura como homenagem, todo mundo foi com a gravatinha borboleta dele, ou seja, o que quer dizer... Tem a ver gravata, não tem a ver gravata? O que tem a ver falar bem português, não falar bem português? É uma questão de escolha. Sim. Né? E aí eu te pergunto de novo, Sérgio, eu volto, a gente abriu um enorme par de parênteses para contextualizar essa história. Onde é que estão os problemas, como eles se manifestam? Tem solução? Bom, você fez essa pergunta e eu fugi desde o início. Eu, infelizmente, estou muito pessimista quanto a isso. Tá? Eu confesso, quando você fala, né, um dos melhores professores, você teve um grande professor chamado Agostinho Dias Carneiro. E hoje em dia,
eu fico pensando, quem é Agostinho Dias Carneiro? Cadê Cláudio Moreno, que foi meu colega lá em Porto Alegre? Cadê o Pasquale? Esse pessoal está fora do mercado. Cadê as colunas de língua portuguesa? Ninguém tem, ninguém quer. Quais são os programas de educação na TV brasileira? Gastronomia tem bastante. Mas arquitetura. Não tem nada sobre língua portuguesa. E quando tem, é às 4 da madrugada, para quem não conseguiu dormir. Entende? Então, e outra coisa, a formação. A formação. Quer dizer, quem é que faz letras? Eu tenho a impressão hoje que se meu filho chegasse para mim, pai, vou fazer letras, eu disse, não quer fazer direito? Vai ser corrupto, vai... desculpe aí o pessoal que tem parente, né? Mas foi uma brincadeira, foi um xiste, como se diz hoje, né? Mas, letras hoje em dia ninguém faz, né? E eu te digo, olha, completei mais de 50 anos de sala de aula e não me arrependo, tenho o maior orgulho de ter sido professor. Recentemente eu dei uma entrevista, não sei foi o canal daí que perguntar quando morreu o Evanildo Bechara, acadêmico, professor. Aí perguntaram, o que eu ponho lá? Consultor? Né? Eu disse, não, põe professor. Não, mas você é muito mais do que... Não, eu sou professor a vida inteira e tenho orgulho disso. Por favor, eu quero professor, não quero nada além de ter sido professor na minha vida. Filólogo não existe mais, né? Você pergunta quem é um filólogo? O Weiss. Lógico. Não, agora todo mundo quer ser linguista, né? Linguista. Nada contra, acho que a ciência é importante, defendo que existem várias línguas, que a língua é viva, que ela evolui, que o português que eu falo hoje não é da minha avó, não é do Machado de Assis, nem de Camões, não sei como vai ser a língua portuguesa daqui a 50 anos, tenho uma certeza, vai ser diferente. Vão surgir outras narrativas, outras palavras vão ser criadas. Isso é outra discussão muito grande, né? Quando alguém começa a usar uma palavra nova. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estava dando curso no Globo de São Paulo, no início de agosto. Aí o nosso querido Milton Jung, que é um âncora, gaúcho, gremista, chegou para mim e disse: Sérgio, o que você acha dessa palavra que o tal do Falco aí criou, o tal da adultização? Eu disse, nada contra. Nada contra. Usou um processo natural da língua portuguesa, que é usar o sufixo izar, que nós adoramos. Tornar real é realizar, tornar civil é civilizar, ameno é amenizar, tornar adulto, adultizar. O substantivo, adultização. Mas tem gente dizendo que a adultização não é tornar adulto, é simplesmente a sexualização da criança. Não, isso aí é uma parte da adultização. Aí você já está especificando. A adultização é um termo genérico e bem criado. Acontece que ninguém tem bola de cristal. Eu não sei como será daqui a 10, 20 anos se a palavra adultização vai ficar entre nós. Eu acredito que sim, porque quando o homem descobriu a célula-tronco, eu me lembro disso direitinho, década de 80, 90, eu recebi essa consulta lá na TV, Jornal Nacional. Professor, o que a gente faz? Essa palavra não existe. Eu disse, não existe por quê? Porque não tem no Aurélio? Se não tem no Aurélio, a culpa é do Aurélio que não se atualizou. Porque a palavra está bem criada, juntou duas palavras, criou uma palavra composta, que nem eu junto peixe com boi, faço peixe boi, que nem peixe é muito menos boi. É um mamífero, mas é um peixe boi. Né? Hoje tem a força-tarefa, tem a Bolsa Família, você cria palavras compostas. E aí eu disse, olha, sinta-se à vontade. É bom que as pessoas entendam que o dicionário não é o pai da criança, não é o pai da palavra. O pai da palavra somos nós, falantes. O dicionário é como se fosse o cartório, onde a palavra é registrada. Se ela vai sobreviver ou não, só com bola de cristal. Daí eu dei um exemplo curioso. Na década de 80, eu viajava esse Brasil dando cursos em empresas sobre ISO 9000, qualidade total. Na época que eu te dei aula, eu já era metido nisso. Aí, numa empresa, eu perguntei, professor, é monitoração ou monitoramento? Eu disse, olha, por mim, tanto faz. Se o ato de continuar é continuação, de deslocar é deslocamento, de pensar é pensamento, né, de julgar é julgamento, né, de anular é anulação, é porque eu tenho os dois sufixos para dar a ideia da ação para o substantivo. Então, se o ato de monitorar vai ser monitoração ou monitoramento, só o tempo vai dizer. Nenhum dos dois está errado. Bom, na busca, se você pegar qualquer dicionário hoje, estão as duas lá. Eu me lembro até que um disse, mas na minha empresa só se usa monitoramento. Disse, então use monitoramento. Aí o outro diz, não, mas na minha é monitoração. Usa monitoração. Agora, quando vocês se comunicarem, combinem. Né? Bom,
E por que eu digo tudo isso? Porque quando eu escrevia o Língua Viva lá no JB... Língua Viva foi uma série de fascículos que o Jornal do Brasil, que hoje é um veículo, infelizmente, não mais forte como já foi, não mais influente como foi, criou nos anos 1990? 90. E que trazia o que eu, na década anterior, tinha tido o prazer de experimentar e guardar, que eram as apostilas do professor Sérgio. Apostilas perfeitas, como vocês estão vendo. Apostilas direto ao ponto, com tudo com muita clareza, sem deixar brechas que pudessem causar confusão. Então, o Língua Viva era uma espécie de reedição, né, daquelas apostilas. Você está falando dos fascículos. Na verdade, Sim. Língua Viva era uma coluna dominical. Perdão, estou falando dos fascículos, você tem razão. Que o nosso querido Caban, você conheceu bem, né, inventou os fascículos. De fascicular, perfeito. Exatamente. Perfeito. Era distribuído aos domingos para aumentar a venda do jornal. Muito bom, deu um dinheirinho legal. Mas o que eu queria comentar é que uma vez me recebendo, naquela época, eu acho que nem existia e-mail, era fax, né? Ou carta, eu recebia a carta. Aí perguntando sobre a palavra multagem, que estava numa placa na linha amarela. Aí eu, exibido, disse, olha, se o ato de lavar é lavagem, de contar é contagem, de multar é multagem, perfeito. Aí eu te pergunto hoje, 2025, cadê a multagem? É como as palavras, umas sobrevivem e outras morrem. E a multagem foi trazida de volta pelo ex-presidente. Ele disse que havia uma indústria da multagem. Ele disse, vou acabar com isso. Não, a palavra errada ela não está. Só que ela não teve uma sobrevida, digamos assim. Minutagem tem. O nosso prefeito, esse aluno nosso lá de Santo Agostinho, inventou a bilhetagem eletrônica. Sim, né? Sim. Então, ou seja, neologismo não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Eu penso, não é, a palavra feminicídio, você não tem. Talvez o último Aurélio que você comprou papel, não tinha feminicídio lá. Por quê? Porque homicídio valia para todo mundo. Hoje em dia, feminicídio é um tipo específico de homicídio. Inclusive só para mulheres. Né? Então, a língua é viva, Sérgio. Sim. Como você já dizia e como você segue Exato. dizendo, a língua é viva, a língua se alimenta do dia a dia. Aproveitando que os linguistas dizem, e eu concordo com eles, né, que todas as variantes são válidas, sejam elas regionais, profissionais, né? Eu até brinco, futebolês, né? O juridiquês, economês, tem de tudo aí. Por que não essa língua formal? Por que ela é tão mal ensinada ou discriminada no meio acadêmico, como eu sei? Eu sou adepto da norma culta, que você me ensinou. Você me ensinou também o coloquial. Sem querer usar a palavra culta, que é o que incomoda os linguistas, né? Como se fosse assim, uma linguagem superior ao aluno lá da escola pública. Norma rígida ou gramatical. Seja lá o nome que você queira dar. É apenas uma variante. E por que ela também não é válida e também não deve ser ensinada? Eu costumo dizer que ensinar gíria, entende? Eu não preciso da sala de aula. Sim. Eu não preciso discriminar quem fale. Eu respeito. Respeitar a pessoa que prefere usar determinada roupa. Né? Embora eu ache que em determinados locais você tem que usar uma roupa diferente. Né? Bom, mas aí é questão meio subjetiva. Né? É questão psicossocial, como eu costumo dizer. E a linguagem está aí também. Tá? Mas deixa eu só voltar à história do Língua Viva, né? Porque o Língua Viva ele me abriu um espaço incrível na época. Tá? Porque foi a primeira vez que eu fui me expor no meio de comunicação. E aí eu vou te passar uma coisa. Acredite, escrever aquela coluna para mim, com o passar do tempo, ela acabou se tornando mais difícil do que aquele material escolar que eu produzia para vocês. Porque no tempo que eu dei aula para vocês, lá no Santo Agostinho, o objetivo era passar na prova da Fundação César Gran Rio. E aí quem dava aula assim, com um certo tempo que nem, né? Nossa, né? A gente notava que passava ano, virava ano, as questões não é que fossem as mesmas, o espírito da questão era o mesmo. Eu sempre dava o exemplo seguinte, todo ano vai cair uma pergunta sobre o romantismo. Só não sei se vai sair do José de Alencar, se vai sair do
do Casimiro de Abreu, do Castro Alves, vai sair uma pergunta e vai perguntar sobre isso. Vai cair uma do modernismo criticando o parnasianismo. Só não sei se o texto vai ser do Olavo Bilac, se o texto vai ser de Macunaíma. O texto mudava, a pergunta era sempre a mesma. Tá me entendendo? Então, era uma coisa muito específica, era fácil. Aí você começa a escrever no jornal, você começa a ter do concurseiro, aquele que quer saber. Ele não quer saber se pode ou não pode, se é adequado ou inadequado, se é coloquial ou se é formal. Ele quer saber se está certo ou errado. É isso, eu posso usar ou não posso? Aí você põe lá o certo e errado, aí vem um linguista e diz, professor, você está ultrapassado. Você está ultrapassado. Né? Aí vem o desembargador. Tinha um pessoal lá, eu dei aula na escola de magistratura, fui contratado lá, teve um bom tempo. Aí é outra, inclusive de para aula para vocês é barbada. Vocês querem saber até mesóclise. Agora são craques na mesóclise, né? Agora eu vou ensinar mesóclise pro povão. Ninguém usa. Eu até costumo brincar. Quem é que usa mesóclise? Né? Texto jurídico, ainda encontramos alguns. Bíblia, talvez, ainda tem. E convite de casamento, né? Sabe o que eu estou falando? Satisfar-me-ia ter a sua presença no meu convescote. Não, é o famoso cerimônia realizar-se-ia. Realizar-se-ia, sensacional. Deixa eu te contar, quando eu dava aula na Carioca, eu reencontrei, em anos diferentes, 2 ex-alunas. Uma do Andros e a outra, se não me engano, do Sacré-Cœur, não me lembro. Eu sei que uma me levou o convite de casamento para eu dar uma olhadinha. Dar uma olhadinha não é, eu estava sendo convidado, né? Dar uma olhadinha, a famosa revisão gratuita, né? Então lá estava, cerimônia realizar-se-ia. Daí eu disse, olha, você não quer trocar para se realizará, ou vai se realizar, né? Ou simplesmente será, né? Tá, ouviu, passou. Não sei o que aconteceu. No outro ano, outro aluno me leva convite de casamento, mesma situação, dou a mesma sugestão. Fiquei sabendo que as duas mantiveram o realizar-se-á. Eu costumo brincar o seguinte, eu entendo, pode ser a única chance que ela vai ter na vida de usar uma mesóclise. Como você usa uma mesóclise se você não for ministro do STF, né? E mesmo ministro, você tem que ser um prolixo sem vergonha, com todo respeito aos caríssimos, às excelências, mas você vê, o Alexandre de Moraes, que está tão em voga, não usa. Ele não usa a mesóclise. Ele sabe que diabos é, não usa. E aí você entende o perfil, né? Quer dizer, é quem quer passar uma. Aproveitando que você falou, eu tenho a impressão que essa moda de eles aparecerem na televisão, darem entrevista, eles estão tentando usar um vocabulário que atinja o telespectador e não apenas o especialista. Então, uma vez me perguntaram por que lá na Globo, toda vez que tinha algum assunto sobre medicina, entrevistavam sempre o Drauzio Varela, o Dr. Drauzio Varela. Eu disse, olha, eu tenho uma impressão que o gosto, a predileção pelo Dr. Drauzio Varela é pela linguagem dele. Ele é uma pessoa que, numa entrevista, seja no Jornal Nacional, no Fantástico, no RJTV, para fazer a mãe entender se o filho está com gripe ou resfriado, para saber o que faz. Né? Ele está pouco se lixando para a opinião dos colegas médicos. Já na área do direito é difícil, porque a maioria do jurista que vai lá, advogado, desembargador que for, a impressão que dá é que quando ele vai dar entrevista, ele está preocupado com o colega. O que o colega vai dizer da entrevista dele? Então aí ele usa um vocabulário que internamente se dão bem, mas para a população em geral eu fico sem saber o que eu tenho que fazer com o meu fundo de garantia. Entende? Isso acontece na economia, na política e assim por diante. Então é questão de foro íntimo, a pessoa vai saber se ela quer ser clara ou não ser clara. Tá? E isso não tem nada a ver com linguagem formal, informal, gíria, coisa desse tipo. Gente, você ser claro, você pode ser claro em qualquer nível de linguagem. Tá? Qualquer uma. Tá? Uma das preocupações hoje com a internet é que começam a abreviar tanta coisa que lá pelas tantas aquilo fica bem entre a minha netinha e a coleguinha. O vovozinho aqui não entende. Eu não aceito. Eu sou um pouco pior. Com os meus filhos, com os mais velhos, eu consegui ainda. Digo, não. Não é DPS, é depois. Vamos falar, vamos tentar pelo menos aqui, né, nesses nossos fóruns online, vamos tentar fazer a coisa direito, né? Uhum. Agora, é isso. Você desmistifica ou desmitifica o português?
deixar de ser mito é uma coisa e deixar de ser uma farsa é outra. Depende, as duas coisas merecem acontecer. Ela não pode ser um mito, aquele conceito do mito, estou lá distante de mim, e não deve ser em momento nenhum uma farsa. Então, eu não sou a favor do que haja as duas coisas. Pronto, respondendo a sua pergunta. Brilhantemente, como sempre. Sérgio, eu te pergunto o seguinte, você fala da falta que você sente de uma coluna, de espaços que tratem do idioma, da língua portuguesa na mídia. E você teve um quadro que alcançou repercussão nacional, um quadro premiado, eu acho que uma das iniciativas mais interessantes que eu vi em educação, talvez telecurso segundo grau, tenha... mas não atingia. Não atingia. O Soletrando... Paulo, você não sabe, mas antes do Soletrando, eu tive um programa na TV Sesc Senac, que eu gravava em São Paulo, de 1 hora, durante 5 anos. O programa era maravilhoso, variadíssimo, com entrevistas, com indicação de livros, maravilhoso. Mas a TV Sesc Senac, infelizmente, as pessoas não sabem nem qual é Como é que você acessa? Como é que você chega lá? É isso. Né? Aliás, como você acessa ou como você sintoniza? Acessar tá ok? Ter acesso, né? Tá ótimo. Tudo bem, sem problema. É uma palavra mais recente, né? Estou me atualizando, estou rejuvenescendo. Mas sobre o Soletrando, eu tenho uma curiosidade, né? Porque quando me chamaram para fazer o Soletrando, eu me lembro que a primeira reunião, lá no antigo Projac, né? Agora Estúdios Globo, né? Daí eu entrei na sala de reunião lá do Luciano com o crachá, eu era prestador de serviço. Aí o Luciano chega, o cara não foi nem contratado, já tem crachá? Quer dizer, eu fui contratado pela equipe do Luciano sem saber que eu era da Globo, sem saber que eu era o consultor da Globo. Então eu fiquei pensando, será que agora não vão querer? Porque na mesma época a Xuxa queria fazer um outro programa de coisa e não me deixaram porque eu não podia participar de 2 programas da Globo. Absurdo. Bom, mas o Soletrando foi o primeiro e eu achei a ideia interessante. E fizemos lá durante 8 anos, se não me engano foram 8 anos que a gente fez, né? Olha, foi uma das poucas coisas que eu fiz na vida que eu não me lembro de ter recebido, e já nessa época já existia e-mail, uma crítica. Não me lembro. A única que a gente tem a internet, é a história do infrahepático, que é uma bobagem, porque aquilo ali é porque o Luciano fazia questão de não conhecer as palavras, era eu responsável por tudo. Então, na hora que ele ia ver a palavra, às vezes se assustava, não sabia a pronúncia. Ficava até uma questão... Só que a internet inventou que ele queria derrubar a tal da menina lá do Paraná, que é uma mentira. A menina, inclusive, tripudiou, porque ela sabia direitinho que era com hífen, que a forma que ele estava lendo não era correta, era a minha. O Luciano disse isso, mas as pessoas queriam falar mal do Luciano, né? Foi a única crítica que eu vi nesses anos todos. Então, hoje eu vejo com tristeza que a ideia não vingou. Eu só posso atribuir a valores. Quer dizer, o Soletrando era caro. Eu tinha que trazer 27 alunos, 27 pais ou professores, né? Era um mundaréu de passagens, às vezes tinha que voltar na outra semana, hotel de luxo. Eu me lembro que uma vez um hotel onde eles estavam, na Barra da Tijuca, era o mesmo onde estava a Sandy, que era a minha colega de mesa naquele ano. Quer dizer, nunca... Então, só posso atribuir, porque hoje, o que temos lá, que é um programa interessante, lá dos super talentos, mas ele deve ser bem mais barato, são menos pessoas, menos viagens. Eu só tenho um detalhe, porque o nosso Soletrando ele era de inclusão. Só aluno de escola pública. Inclusive, se criticou na época a presença das escolas militares, que tinham um ensino reconhecidamente melhor ou mais do que as escolas públicas tradicionais, embora nem sempre ganharam. E hoje, quando eles fazem aqueles super talentos, quer dizer, o que era de inclusão, na minha concepção, hoje virou de exclusão, né? Porque o super talento hoje é meia dúzia. Não que eles não tenham espaço. É a superdotação, é um espaço para superdotação e altas habilidades, não é isso? Eu acho que não devia substituir o outro. Eu costumo dizer assim, se soletrar por si só, tá? Não significa que você tenha cultura, que você saiba escrever um texto, fazer 2 linhas, você sabe ortografia, tá? Que é uma parte do ensino da língua portuguesa. Agora, soletrar de trás para frente eu não consigo ver.
Aí eu já estou de má vontade. Não, eu também não vejo benefício algum. Eu acho que é mais uma inovação, novidadezinha, daquelas que não vão durar também. Engraçadinho. Aí a criança ela treina soletrar de trás para frente. Quer dizer, melhor então ela aprender um idioma que escreva da direita para a esquerda. Tem que treinar, porque se soletrar normal, né? Você tem que treinar também. A garotada aprendeu, eles foram aprendendo com o passar do tempo lá. Tá? Eu, inclusive, gosto de contar uma história. No início, cada sábado era gravado, mas a final era ao vivo. Aí, em 2005 ou 2006, não me lembro, o Corinthians caiu para a segunda divisão. E aí a Globo transmitia os jogos da segunda divisão aos sábados à tarde, às 16 horas. Então o programa tinha que acabar às 16 horas. E no dia da final do Soletrando, 2 garotos não erravam. Foi o ano da Sandy, me lembro direitinho, porque a ideia do Luciano era o seguinte: às 3h30 sai o vencedor, entregamos o prêmio, fazemos a festa, a Sandy canta e entregamos o programa para o esporte. Tudo combinado. 3:10, um tinha acertado 35 palavras, o outro também. Faltou combinar com os zagueiros, né? Ninguém errava. Daí o Luciano desesperado: o que a gente faz? Eu disse: olha, faz igual ao filme. Tem um filme que tirou, de onde saiu a inspiração do Soletrando. Né? Que no final ela erra para que o garoto ganhe, e ele erra de propósito para que ela... E é uma história linda, né? Quase uma história de amor, né? Uhum. E aí disse: olha, eu sei que a regra é ter vencedor, que a Globo não queria empate, para não ter nenhuma... Mas não tem jeito. Ele disse: porque só tem tempo para mais 2 palavras para cada um. E aí, numa dessas 2, um errou, o outro acertou. Mas aí não teve festa, não teve Sandy, entregaram o programa, acabou, daqui o prêmio, tchau. Crédito descendo. A partir daí, todas as finais eram gravadas. E tem uma história que é triste, porque teve uma dessas também, que 2 chegaram lá na 30ª, não sei quanto. Aí um acerta, o outro erra, sai o vencedor, e quando o programa vai ao ar, o que ganhou... Aliás, o que perdeu, errou na 6ª ou 7ª palavra. Eu fico imaginando esse garoto chegando lá na cidadezinha dele, no interior do Ceará. Que, porra, você foi errar na 6ª. Pô, eu errei na 36ª. Agora, vai provar. Não, gente, Só para até acontecer esse evento aí de 2006, eu fazia 3 níveis de palavras. Médias, fáceis e difíceis. No esquema americano, do concurso americano, que lá é concurso, não é programa de televisão, é tudo misturado, seja fácil, difícil, é sorte. Sorteou, a palavra pode ser difícil, pode ser fácil. Aqui não. Primeiro eram as fáceis, depois as médias, por fim as difíceis. Bom, a partir daí nós tivemos que criar o que eu chamava derrubativas. Era uma lista de palavras horrorosas, daquela que eu pegava o dicionário e ficava olhando. Eu acho que nem eu saberia soletrar isso aqui, não sei nem o que significa. Botava na lista lá, porque tinha que ter alguma lá para poder tocar a campainha para ter um vencedor. Era triste. Você tem alguma esperança de isso ser resgatado? Bom, também pode usar aqui o espaço para... A esperança eu tenho, porque até hoje eu sempre ouvi o Luciano elogiando o Soletrando. Tá? E teve um Você voltou ano... a falar com ele para sobre? Pouco. Tá? Porque, na verdade, antes da pandemia, o meu convívio era Lopes Quinta, um tal jornalismo. E ele lá no antigo Projac, né? Então, o contato sempre foi muito pequeno, mesmo na época do programa. Tá? Nunca foi assim, intenso. Mas eu já vi, né? As pessoas até comentam: Luciano falou do Soletrandos, que o ano que vem, se Deus quiser, ele vai conseguir trazer de volta. Eu sei que ele quer, agora eu não sei se depende dele. Isso eu não sei. Você pensou em produtizar mais um daqueles verbos, o Soletrando? Como um jogo, como... O jogo foi ele que criou, ele pegou antes de mim. O jogo existe? Existe. Ato falho, então, não conheço. Ele já pegou o jogo? O jogo, meu nome nem é citado. Então... Não,
Não estou nem reivindicando percentagem, estou só reivindicando crédito. Nada mais, nada menos do que o crédito. Jogo soletrando, bem interessante. Então fica a mensagem para o Luciano. Luciano, ao menos, vê se faz uma revisão na caixa, faz alguma coisa para acreditar o professor Sérgio Nogueira, que merece, né? Sérgio, para a gente... Eu tenho coisa demais para falar com você, mas eu quero justamente deixar um gostinho de quero mais para uma outra ocasião em que a gente possa se encontrar e trocar mais. Eu queria voltar à pergunta original, aquela primal, sobre a tua expectativa de possível reversão desse quadro de precarização. Quer dizer, eu não quero terminar o nosso programa de maneira pesada, mas queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Por onde pode estar o caminho, se é que ele existe, para que a gente melhore um pouco a qualidade da língua que se fala? Olha, infelizmente, segunda vez que eu falo infelizmente, terceira agora, não vejo esse caminho. Tá? Eu fico muito triste. Né? Recentemente, discutindo com a minha mulher lá, ela disse, por que você não pega seus livros, faz uma atualização e tudo mais? Eu disse, eu não faço para não me frustrar. Porque eu tenho a certeza que se eu lançar um livro novo, atualizado, mudando de ideia, porque a gente muda de ideia. Se pegar um último livro que eu lancei, ele já está desatualizado, eu não indico para ninguém. Eu já mudei de opinião sobre vários aspectos ali, vários exemplos ali de concordância, de verbos, coisas desse tipo. Né? Só para te dar um exemplo, né? O verbo adequar, segundo a tradição, ele é tipo defectivo, ele não se eu conjuga. Me adequo. Não existe isso, não existia, né? Mas se você pegar o dicionário Wise, ele já aceita isso. Então já há quem aceite a forma adéqua, com acento, inclusive, não é adequa, né, como sendo uma forma válida. E se você pegar o meu livro antigo, eu digo não, nem adéqua nem adequa, eu até brinco, é discussão do nada com coisa alguma. Então essas coisas, se eu fosse escrever hoje, eu ia citar o Antônio Wise. Mas não é a consagração do erro? Não é a consagração do erro, é a língua viva. Perfeito. Porque qual é o pecado de adéqua? Se você averigua. Lá em Portugal ele fala averigua. Eu falo averigua, achei que fosse averigua. Eu aprendi, ensinei averigua. Mas aqui no Brasil se averigua. E já está no dicionário. Entende? Enxágua em vez de enxagua. Não é o primeiro nem a última. O único que não mudou ainda foi o míngua, para não ficar mingua, né? Mas alguns mudam. Então você tem várias, você tem porcentagem, percentagem. Só para dar exemplo de palavra que tem dupla grafia, 14, entendeu? Então existem várias palavras que têm dupla grafia. Dupla grafia não é pecado. Tá? O inglês é assim também. As pessoas, não, no inglês não acontece. Como não? Você pega o dicionário de Oxford e Cambridge, na Inglaterra, para não falar Estados Unidos, você tem teatro com uma grafia num e teatro do outro. Né? Você tem tonight de uma forma e tonight de outra. Então isso acontece. Entendeu? Isso faz parte da língua viva. Agora, se você vai adotar ou não, aí o critério é seu. Aí entra o problema da idade. Tá? Mas, por exemplo, quer ver um caso que eu mudei radicalmente? O nosso querido Luiz Garcia, no Manual do Globo, ele diz que é necropsia. Só que ele não aceita mais biopsia nem autopsia. É autópsia e biópsia, porque é a forma mais usada. E o Garcia, por ser jornalista e não linguista, ele fala que necrópsia está errado. E não está. Da mesma forma que a biopsia virou biópsia, a necropsia pode virar necrópsia. E aí, uma vez eu consegui, conversando com o Evandro Carlos de Andrade, chegar para ele assim, Evandro, presta atenção. Ontem, no nosso RJTV, o nosso apresentador entrevistou um médico lá do IML. E ele falava necrópsia o tempo todo e a nossa apresentadora só falava necropsia, porque foi assim que eu ensinei e assim que está no manual. Parecia uma briga de foice. Ninguém prestou atenção naquela entrevista. Entendeu? Quer dizer, deve ter visto, pô, quem é que está certo? É o repórter ou é o médico? Quem é que está falando direito? Entendeu? Quando, na verdade, a obrigação do jornalista é saber que tem as duas formas. E aí, dependendo do caso, eu digo, se o texto é meu, se eu gosto mais de necropsia, eu vou usar necropsia de cima a baixo. Em nenhum momento entra necrópsia. Mas se eu estiver entrevistando alguém, preciso saber que essa forma existe. Mas agora, meu texto é o meu texto. Mas como jornalista, você vai entrevistar, você vai conversar com as pessoas, então tem que ter esse conhecimento. Entendeu? Então, voltando à história da produção, né? Vou fazer um outro livro. Disse, olha, eu sei que se eu fizer um lançamento em qualquer livraria,
meus amigos vão encher aquilo lá, ex-aluno, vai todo Santo Agostinho, André, Sacré-Cœur, vai o pessoal da Carioca, vai o pessoal da Globo, vai o pessoal do Sport TV, vai estar todo mundo lá, vai vender 500 livros. A partir do dia seguinte não vende mais nenhum. Mas não é problema de vender, é o problema da desilusão, do desinteresse. Eu sei disso, tá? Você conheceu o Bruno Tis, né? E como? Bruno Tischler. O Bruno Tis e o Hauser, né? Eles têm uma livraria, né? E eles contam que quando eles lançam alguma coisa, eles já sabem que o número que vai vender é limitado. Então... E eles são muito... Eles conseguem ter uma precisão enorme no que eles fazem. Sim, pela experiência e pelos pés no chão. Tá? Que você sem ficar se iludindo. Não, esse aí, vamos lançar o livro do Drauzio Varela, vai vender não sei quanto. Não vai, infelizmente não vai. Tá? Porque querendo ou não querendo, gente, cada vez as pessoas estão lendo menos. E aí entramos no português. Quanto menos se lê, mais dificuldade você tem para escrever, mais dificuldade você tem para ter ideias e concatenar pensamento. Então aí, infelizmente, eu não tenho caminho para te dizer. Infelizmente. Não tem caminho agora, não tem caminho para frente, mas me ensinou e há um número gigantesco de pessoas o caminho para falar da maneira correta o idioma que a gente aprende desde que nasce, que a gente troca dentro de casa. Eu sempre tive a oportunidade de dizer isso pública e pessoalmente a ele, grato demais. Não foram 20 anos, como eu disse, mas e outros grandes professores passaram pela minha vida. Mas eu diria que você foi o que mais me marcou. E me marcou pela objetividade, por tudo que você trouxe aqui. Eu não vou me dar o trabalho aqui e dar o trabalho de vocês, ficar detalhando, né? Não vou poupar vocês disso. Eu quero só agradecer demais ao Sérgio Nogueira, professor de português, com muito orgulho, consultor, o cara do Soletrando, o homem dos suspensórios também, gauchão, mas um gauchão carioca empedernido também, um sujeito que é boa gente pra caramba. Eu te agradeço demais por ter participado de tanta gente legal. Você sabe, só para concluir, agradecendo de antemão aí o teu convite, você foi muito agradável, mas a história do Soletrando, do suspensório, que é antes do Soletrando, porque eu fui teu professor na década de 80, né? Eu usava suspensório. Aquilo foi do programa esse da TV Senac. O diretor do programa disse assim, você tem que ter uma marca diferente, que o Pasquale tem um programa, tem um nome forte, Sérgio e Pasquale já tem nome, precisamos criar, então tem que ter uma marca. E aí ele disse, você vai começar a gravar o programa de suspensório. Aí eu achei confortável usar o suspensório, não precisava botar cinto, não precisava apertar a calça. Comecei a usar e ficou... Está na moda agora, o Alexandre Nero usa lá no personagem dele em Vale Tudo e tá na moda. Fazendo sucesso, é isso mesmo. Sérgio, obrigado de novo. Valeu, querido, muito obrigado. O prazer foi meu, muito bom. Até a próxima, vamos lá. Até as próximas. A língua portuguesa merece. É isso.